Bom, eu comecei a dublar quando eu tinha 12 anos. A minha mãe estava fazendo um curso de dublagem, minha mãe, Mariângela Cantu, que já tem trocentos personagens. Monstra da dublagem. É. E ela começou a fazer um curso de dublagem e eu fui um dia com ela para assistir uma aula, só para ver como é que era. E aí eu cheguei lá, nessa aula era o Marco Ribeiro, outro monstro da dublagem, que estava dando aula. E ele chegou e falou, vem cá, faz uma falhinha aqui, só pra gente ver como é que é e tal. Aí eu fui, fiz uma falhinha, com uma falhinha ele falou pra mim, você tem futuro, vale a pena investir no curso, faz o curso que você leva jeito. Aí eu fiz o curso, me matriculei, fiquei numa turma paralela da minha mãe, e acabou que os professores do curso, mais ou menos uns 6 meses depois, eu acho, por aí, começaram a indicar a gente nas casas de dublagem, levavam a gente pela mão nas casas e falavam, eles estão prontos, podem ir e tal. Então, eu comecei nessa época, isso foi em 92, 93, mais ou menos, e aí de lá pra cá não parei mais. Fiquei afastado uma época, quando eu estava na faculdade, e pós-graduação e tudo mais, eu tinha menos tempo para dublar, teve uma época que eu tive que viajar, morei em Portugal 8 meses, então perdi alguns personagens nesse processo, mas depois recuperei outros e tal. E aí a dublagem, depois começou a tradução para a dublagem, depois a direção, e larguei totalmente a vida acadêmica e me dediquei 100% agora. Bom, pra quem não sabe, Sérgio Cantu também é conhecido como o nerd da dublagem, né? Porque é um cara estudioso e curiosamente, você é um cara que tem doutorado. Então, em que é teu doutorado e em que momento você decidiu que não dava mais para continuar a vida acadêmica ou outro tipo de profissão e decidiu apenas pela dublagem? Meu doutorado é em bioquímica. Eu sempre gostei muito de química, fiz a faculdade de química e depois fiz o mestrado e doutorado em bioquímica e fiz depois alguns anos de pós-doc também nessa área. E assim, eu estava numa época em que eu tinha que decidir, ou eu me dedicava 100% à vida acadêmica, não podia mais ficar usando meu tempo livre para dublar, eu precisava usar meu tempo livre para estudar, para ler artigos e me aprimorar. Ou então eu saía do meio acadêmico e ia para a dublagem, e foi o que eu decidi fazer. Como eu nunca tinha parado de dublar, mesmo enquanto estava na faculdade, eu sempre mantive as portas abertas para mim. Então, quando eu defini, não vou mais, vou sair da universidade, ficar de vez na dublagem, foi bastante tranquilo. E foi a melhor decisão que eu tomei, até por conta da situação que está o investimento de ciência hoje no Brasil. Que as universidades estão totalmente sucateadas e a ideia era continuar fazendo, se eu tivesse continuado, eu iria estar fazendo pesquisa na universidade. Ia estar passando por uns maus bocados, então eu saí antes do Titanic bater no iceberg. Principalmente aqui no Rio de Janeiro, que realmente não está fácil a situação das universidades, né? Exatamente. Sérgio, mas você consegue lembrar qual o papel ou quais os primeiros papéis que você fez na dublagem? Meu primeiro papel de destaque foi o Elijah Wood, naquele filme Eternamente Jovem, que é com Mel Gibson. E eu lembro que eu fiz teste pra ele, pra esse personagem, passei. O que você tá fazendo aqui? O que aconteceu? Peraí, o sofá é confortável. Ou pode ficar no meu quarto, tem umas estrelas que brilham no teto. Como assim deixar fluir? Sou eu. Não, senhor. Não, senhor, isso é muito sério. Desculpa perturbá-lo, mas o meu nome é Nat Cooper e estou apaixonado por sua filha. Aí depois eu dublei Macaulay Culkin no Meu Primeiro Amor, que era o Peterson Adriano que dublava ele, só que o Peterson tinha acabado de mudar de voz, e aí a Globo pediu teste com vozes mais novas, eu não tinha mudado de voz ainda, eu estava com uns 12 anos mais ou menos, 13, e aí dublei nesse filme. O que você tá lendo? Ai, que horror. Tá na hora de eu ir pra casa almoçar. Obrigado, Shelley. Ela tem medo dos mortos na casa dela. Conhece aquele ditado? Se não os vence, alice a eles. Se ela for um deles, não precisa ter medo. Olha, a gente já passou 2 vezes por aqui e não chega em lugar nenhum. Eu tô com fome, não aguento mais tempo. Eu tenho mesmo que ir, a mamãe vai ficar preocupada. E, enfim, quer dizer, como criança teve muita coisa. O desenho do Free Willy que eu fazia, uma das versões de Carrossel, eu participei também. Como criança eu fiz bastante coisa. E agora, recentemente, tem outros trabalhos, mas aí bem diferentes.